Olá, tudo bem com você? Quero agradecer a companhia aqui na Revista Cenário e toda a nossa programação. A Revista Cenário recebe hoje Alessandro Sanmartin. Ele é o novo presidente da AAMP, a Associação Amazonense do Ministério Público. Ele é doutorando e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, especialista em Direito Processual e Prevenção e Combate à Corrupção, é graduado em Direito pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió, alagoano e mora aqui há 12 anos, mora na capital do Amazonas há 12 anos. Então, seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado, Andréia. Para mim é um prazer compartilhar com você essa tarde do nosso programa e com os nossos ouvintes e telespectadores, né? É uma honra muito grande poder estar aqui para ser entrevistado por você e com essa audiência muito qualificada. Olha, muito obrigada por o senhor ter aceito o nosso convite e já desejando muito sucesso nessa sua nova missão. Obrigado. Conta pra gente qual o papel da associação para a sociedade e para os membros em geral. A Associação do Ministério Público, a Associação Amazonense do Ministério Público, ela tem um papel muito importante. Ela, além de fazer a defesa dos interesses dos seus associados, que são integrantes aposentados, e da ativa do Ministério Público, ela também, sobretudo nesse período da pandemia, prestou um auxílio muito importante a toda a sociedade. Nós tivemos, em janeiro ainda, a campanha Respirar, que arrecadou recursos de todo o país, junto com a CONAMP, para trazer contribuições e arrecadar valores que pudessem ser revertidos em respiradores, em usinas de oxigênio, na aquisição de oxigênio. Isso mobilizou o país inteiro. E graças a Deus nós podemos entregar uma usina de oxigênio aqui em Manaus, que está ajudando o nosso povo a respirar naquele momento tão difícil, né? Além disso, a associação ela tem um engajamento social importante. Hoje ela tem dado muita ênfase e voz ao combate à violência doméstica, sobretudo contra a mulher. Na nossa gestão agora ela já vai começar a dar maior visibilidade aos projetos que envolvem as pessoas com deficiência, sobretudo aqui no estado do Amazonas, de modo que a gente saia da face oculta, da cifra oculta, e comece a mostrar essa realidade que a gente precisa enfrentar para que a nossa sociedade se desenvolva como uma sociedade capaz de acolher e incluir as pessoas a partir das suas diferenças em prol de um bem maior. Então, a Associação Amazonense do Ministério Público ela tem esse papel muito importante de defesa da sociedade, junto com todos os integrantes do Ministério Público amazonense, né? Nós defendemos e lutamos pela sociedade, por todos, tanto na parte criminal, quanto na parte civil, defendendo os direitos dos idosos, das pessoas com deficiência, direitos humanos, combatendo ali a corrupção, enfrentando as questões que envolvem a criminalidade, em defesa de toda a sociedade. Como é composta hoje a associação? Quantos membros tem? Onde fica a sede? Tá. Nós temos hoje 236 associados, dos quais 91 são mulheres, né? E graças a Deus nós temos uma boa representatividade feminina. A nossa sede administrativa está lá na Joaquim Nabuco, no centro. E temos também uma sede campestre, que fica no Tarumã, né? Então, nós temos essas duas sedes e a composição, nós temos 63 aposentados e 175, se não me falha, dá uma variação 75, 76, mas são 175 membros da ativa, né? Compõe todo o Ministério Público.
E o Ministério Público é interessante, apesar de estar aqui há 12 anos, eu comecei pelo interior do Amazonas. Então a gente começa na carreira, primeiro a gente conhece o interior para depois chegar na capital. Eu vim promovido para a capital o ano passado, um ano retrasado. Tá? Então tem um pouco mais de um ano que eu sou promotor na capital amazonense. Antes eu passei por São Paulo de Olivença, Amaturá, Tonantins, Santo Antônio do Içá, Santa Isabel do Rio Negro, Quari, Lábrea e Manacapuru, Rio Preto da Eva, até chegar em Manaus. Qual foi desses municípios que o senhor citou agora, qual foi que o senhor passou mais tempo? Santa Isabel do Rio Negro. E lá, como é que foi o trabalho? Foi a cidade que eu fui mais feliz na minha vida. No tempo de interior. Eu tive a melhor qualidade de vida, em que eu amadureci como membro do Ministério Público. É um povo extremamente acolhedor, é uma cidade muito bonita, é uma cidade que nos faz crescer e melhorar como um todo, né? Em que pese tenha o terceiro pior IDH do estado, mas é uma cidade que tem um potencial de fazer a gente se apaixonar e viver a felicidade enorme. Agora, doutor Alessandro, em relação aos seus projetos, o senhor citou, dentro do projeto do seu plano de gestão, o senhor citou o combate à violência contra a mulher. Além desse, quais são os outros que o senhor pode destacar para a gente? Nós temos 4 agendas principais que vão guiar aí a nossa atuação nesses 2 anos de gestão. Uma primeira agenda estrutural, em que a gente visa modernizar a associação. E para que essa modernização aconteça, eu preciso mexer nas estruturas, tanto normativas quanto físicas da entidade, né? O mundo mudou, a pandemia acelerou muita coisa de inovação e a Associação Amazonense do Ministério Público precisa acompanhar essa mudança. Então a gente tem aí uma agenda estrutural para avançar, melhorar normativamente e fisicamente a nossa entidade. Aliado a isso, a gente também tem uma agenda associativa muito importante para ser desenvolvida, que diz respeito ao funcionamento da associação e a integração da associação com os seus associados internamente, né? Além dessa, a gente tem uma agenda sindical, que é importante, porque a Associação Amazonense ela também cuida dos interesses e das prerrogativas dos membros do Ministério Público. Então, essa defesa que o promotor não pode fazer sozinho, quem faz é a associação, tanto aqui a amazonense, local, quanto em parceria com a Associação Nacional do Ministério Público, que é a CONAMP. E como nós temos em pauta muitos projetos que interferem sobremaneira na nossa atividade, nós também temos essa agenda sindical muito forte, que já está sendo posta em prática com a luta de conscientização em relação a alguns projetos, como o do Código de Processo Penal, que está tramitando no Congresso e que muito nos preocupa. E além dessas 3, nós temos um último viés de agenda, que é da parte institucional, que cuida dos interesses ou que pretende ali aprimorar o funcionamento institucional do Ministério Público como um todo, para atender tanto as necessidades do promotor de justiça e da promotora de justiça para que eles prestem um melhor serviço à sociedade, quanto às pautas que dizem respeito à melhoria da carreira como um todo. Então, esses são os 4 pilares, que eu posso dizer assim, em que a gente pretende construir a nossa administração nesses 2 anos de gestão. E sobre a eleição? A gente está num período muito crítico, não dá para fazer nada, né? Aglomeração, nem pensar. Como é que ela aconteceu e qual foi o dia, a data que aconteceu? Foi uma eleição muito importante, né? Fazia já uns 8 anos que nós não tínhamos uma eleição com 2 chapas, com mais de uma chapa disputando. E a pandemia tinha todo esse
esse complicador de ficar com distanciamento social, e a eleição foi eletrônica. Foi a primeira eleição da história da associação, a primeira assembleia ordinária para escolha da nova diretoria, realizada completamente no modelo virtual e eletrônico. E nós tivemos uma participação de mais de 90% dos associados, o que demonstra não só o interesse do associado em fazer a melhor escolha da chapa que ele contemplava para fins de assumir a diretoria, como mostra a importância que a associação tem para os seus associados. E a eleição foi realizada dia 26 de fevereiro, né? E a nossa chapa foi vencedora com 113 votos, no total de 236, né? Dos quais 213 compareceram às urnas. Isso nos deixou muito felizes porque entramos para a história da instituição, da associação. As duas chapas entraram para a história porque concorreram e disputaram na primeira eleição. Com toda a dificuldade que a gente teve, foi um momento crítico, né, para fazer campanha, perdemos alguns colegas naquele período, doutor Antonino, doutor Francisco Cruz, doutor Aloísio, dentre outros. Então, assim, era um momento difícil, muito doído para todo mundo, mas que precisava ter a continuidade para que a gente alcançasse a renovação e a associação seguisse o seu caminho, né? Até para continuar defendendo e bem defendendo os interesses de todos os associados. Foi uma eleição diferente, porque o contato com o eleitor acabou sendo mais distante, mais virtual, mas foi também uma eleição muito empolgante, porque muitos desafios de pensar como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai construir, que pautas a gente deve eleger como prioritárias, e nesse ponto a maioria da classe gostou do projeto que a gente apresentou, gostou da composição de chapa que a gente trouxe e nos escolheu para essa difícil missão que esperamos e temos certeza que iremos enfrentar e desenvolver um excelente trabalho que vai deixar todos felizes e satisfeitos. Gente, vamos fazer um rápido intervalo. Não sai daí não, voltamos já já. A informação em tempo real, rápido, direto, conciso, cenário em minuto. Todos os dias, acesse www.revistacenarium.com.br. Cenário Entrevista recebe Alessandro Sanmartin, o novo presidente da Associação Amazonense do Ministério Público. Propósito, qual a diferença entre promotor e procurador e qual a função do Ministério Público, presidente? Tá. Procurador nós temos, popularmente conhecidos, né, dois. Tem o procurador do Ministério Público Federal, que é o procurador da República, que é a mesma coisa que um membro do Ministério Público, promotor de Justiça, só que do Ministério Público Federal, né, ou do Ministério Público do Trabalho. E o procurador de Estado, que é aquele que é o advogado da administração pública, né? Então, assim, procurador de Estado é o advogado do Estado. O promotor de justiça ou o procurador da República são os membros do Ministério Público, né? Eles integram o Ministério Público, que tem como missão fundamental na Constituição a defesa do regime democrático. Então, o Ministério Público defende o regime democrático. O Ministério Público ele é o fiscal da ordem jurídica. Então, ele faz a defesa do nosso ordenamento jurídico, do cumprimento das leis, do combate aos desvios, ao conjunto de direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição. Ele também faz a defesa dos direitos humanos, dos interesses coletivos e individuais indisponíveis, né?
Então, assim, que são nesse conjunto de atribuições, se eu fosse resumir, o que é o promotor de justiça? É o defensor da sociedade. Aproveitando esse gancho do direito, dever, júri, lei, justiça, está ocorrendo na Câmara dos Deputados a discussão sobre a reforma do Código de Processo Penal. Qual o posicionamento da associação? A AMP ela não é contrária à evolução das leis, nem à melhoria das leis, muito pelo contrário. Mas ela sempre tem um posicionamento muito crítico acerca dos projetos que são apresentados. Especialmente aqueles projetos que diminuem o poder de investigar dos órgãos de fiscalização, em especial o Ministério Público, daqueles dispositivos que inviabilizam ou tornam praticamente impossíveis a efetiva proteção dos direitos protegidos pelas normas penais, em especial o CPP. Né? Porque qualquer projeto que venha com essas normas incluídas, que visem a enfraquecer o sistema de proteção da sociedade e, sobretudo, o Ministério Público, são projetos que vão trazer prejuízos irreparáveis para as vítimas. Ninguém do Ministério Público é a favor que se violem direitos fundamentais na consecução do processo. Não se está em nenhum momento discutindo isso. É importante que se aprimorem os processos para que eles se alinhem com os direitos fundamentais. Mas mais importante do que isso é garantir que o Ministério Público faça o seu papel, que a vítima não seja silenciada e completamente esquecida para criar um projeto que só vai beneficiar a impunidade ao réu. O novo CPP, no modelo que está sendo colocado em discussão no Congresso Nacional, eu posso afiançar a vocês, é praticamente o CPP da impunidade. É o CPP que só olha para o réu. Esquece toda a outra parcela que contempla. E comete um erro muito grosseiro. O Ministério Público não é a acusação. O Ministério Público é o defensor da sociedade. Então, assim, a gente precisa ficar atento a isso. De que maneira essa reforma ela vai influenciar negativamente no trabalho dos procuradores e promotores de justiça em todo o país? A reforma do Código de Processo Penal, ela impacta porque ela amarra o promotor naquilo que ele tem de mais importante no espírito ministerial, que é defender a sociedade. O promotor de justiça, ele é aquela pessoa que ele se inquieta com as injustiças. Ele se inquieta com o que é errado e luta para que o que é certo seja feito. Então, ao fazer isso, o Ministério Público vai prestar um serviço menor à sociedade, porque vai deixar de amparar aquelas pessoas que não têm amparo, que foram vítimas de crime, que foram vítimas de violência. Eu vou dar um exemplo muito singelo. Vítimas de abuso, violência doméstica, feminicídio, que o Brasil já foi condenado internacionalmente por ter uma legislação e uma atuação efetiva do Estado deficitária na defesa dos direitos dessas pessoas, como Maria da Penha, várias outras mulheres, né? Nós tivemos aqui um caso recente de uma jovem que foi morta. Tamires, né? Tamires, a Miss. Então, assim, se o CPP passar do jeito que está, essas famílias vão ser duplamente punidas. E com o novo Código de Processo Penal, isso não tem condições. Doutor Alessandro, infelizmente nosso tempo acabou. É um assunto que rende ainda muito mais discussão, debate, mas infelizmente nosso tempo é curto. Quero agradecer em nome de toda a nossa equipe da Revista Cenário, em nome da nossa diretora-presidente Paula Itaif, o senhor ter aceito o nosso convite e estar aqui conversando com a gente. Fique à vontade para suas considerações finais. Obrigado, Andréia. Eu que agradeço. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, né, e prestar contas à sociedade do que faz o Ministério Público, qual a importância da Associação Amazonense do Ministério Público, de poder levar essa mensagem aos seus telespectadores e aos seus ouvintes também, de que o Ministério Público está aqui para servir. Se tem uma instituição que serve à sociedade, é o Ministério Público. E
quer continuar servindo cada vez melhor. E para isso ela precisa de apoio da população. E esse apoio só vem se a gente mostrar o que está acontecendo, porque o Ministério Público está a serviço incondicional da sociedade. Então eu agradeço a oportunidade, coloco à disposição a nossa associação para eventuais dúvidas, novas entrevistas, e esperamos contribuir para que as pessoas compreendam o momento que a gente está passando e que entendam que o Ministério Público está aqui para acolhê-las. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. E a você que está aí, não sai daí, segue a gente nas redes sociais e acompanhe a gente também no site. Revista Cenário, da Amazônia para o Mundo.